Muito bem, pessoal, voltamos com a nossa resolução da lista de exercícios número 1. Agora vamos falar sobre a questão 2. Então, dá uma olhadinha no enunciado. Novamente fazendo a leitura e tentando compreender o que está sendo apontado para a gente poder identificar a situação e montando um esquema sempre ajuda a ter uma resolução mais simples da questão. Vamos lá. Júlio decidiu aplicar o valor de uma herança, R$12.000, em um banco X, que oferecia uma taxa de 5% ao mês, juros simples. Após 5 meses de investimento, Júlio decidiu sacar o valor do banco X e aplicar em outro banco, banco Y, que estava oferecendo uma taxa de juros de 8% ao mês, juros simples. O dinheiro ficou aplicado no banco Y por 7 meses, quando Júlio retirou o dinheiro para comprar um veículo. Qual o valor que Júlio possui para comprar o veículo, ou seja, qual o valor que ele conseguiu depois do final da segunda aplicação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um esqueminha com base nessa situação. Então, veja, o Júlio, inicialmente, ele aplicou o valor de R$12.000, aqui no primeiro momento, e ele aplicou no banco X, esse dinheiro ficou aplicado durante um determinado período de tempo. Beleza. Então, foram 12.000 a uma taxa de 5% ao mês, juros simples. Aí, e ficou durante quanto tempo? Aí ele fala, ficou aplicado no banco X por 5% ao mês, juros simples. Depois de 5 meses do investimento, aí o Júlio decidiu sacar. Então, o tempo dessa primeira aplicação foi de 5 meses. Então, ele vai chegar em um valor. Aí, o que o Júlio vai fazer depois desses 5 meses? Ele decidiu, isso aqui foi feito tudo no banco X. Essa aplicação no banco X. Aí, o que o Júlio vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro que ele obteve no final dessa primeira operação e vai aplicar num segundo banco. Então, ele vai pegar esse dinheiro que ele conseguiu chegar aqui no final da primeira aplicação e vai aplicar num segundo banco por mais um período de tempo. Agora, essa segunda aplicação vai ser feita no banco Y, que estava pagando uma taxa de juros de 8% ao mês, também juros simples, JS, e ele disse que o tempo foi de 7 meses. E o que ele quer saber? Ele quer saber o valor que Júlio vai ter para comprar o veículo depois dessas duas aplicações, né? Ele quer saber o valor aqui, ó. Ele quer saber o valor no final, o valor final que Júlio tem. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer o seguinte, primeira coisa, a gente tem que identificar sempre que em cada operação financeira, quando a gente parte de um valor, eu pego um valor, aplico. Então, vamos dizer que eu apliquei um valor de R$1.000, uma taxa de 1% ao mês, tempo de 10 meses, juros simples. Nesse caso, se eu mantiver R$1.000 por 10 meses a 1% ao mês, eu vou chegar no final desse período com um valor de R$1.100. Legal. A gente sempre tem que lembrar que o valor inicial da nossa aplicação, ou do financiamento, ou do investimento que eu estou fazendo, é chamada de capital, e representado pela letra C de casa. O valor final desse investimento, ou aplicação, ou financiamento, a gente chama de montante, e é representado pela letra M. Então, esses dois valores são muito característicos. C é o valor inicial, capital inicial, que a gente brinca, né, do grupo musical, capital sempre, capital inicial, e o montante, que é o valor final dessa aplicação. E é a taxa de juros, é o quanto eu vou pagar para ter o dinheiro, ter acesso ao dinheiro, ou o quanto eu vou receber se eu estiver emprestando dinheiro para alguém. T é o tempo que dura essa aplicação, e eu sempre reforço isso, que o tempo e a taxa têm que estar sempre na mesma base, né? Então, a taxa de juros está ao mês, o tempo está em meses, ok. Tem que ser assim sempre, porque eu vou jogar isso numa fórmula e tempo e taxa não podem estar incompatíveis. Então, isso vocês têm que lembrar. Também é uma coisa importante que a gente está aproveitando para fazer uma revisão rápida aqui sobre matemática financeira que se aplica a juros simples e compostos. Muito bem.
Então, esses conceitos. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem que olhar essa operação como duas operações. Então, ela tem primeiro uma operação 1, que é com o banco X, e uma operação 2, que é a operação que foi feita no banco Y. Qual é o valor inicial da operação com o banco X, o capital? É esse valor aqui, R$12.000. Qual é o valor final, montante dessa primeira operação 1? Eu não sei. Então, o primeiro passo que eu vou ter que descobrir é qual o valor do montante que eu obtenho nessa primeira operação. Exercícios como esse, que a gente tem duas operações seguidas, primeiro resolva a primeira operação e depois faça a segunda, divida, né, por partes. Então, vamos fazer aqui primeiro, falar da operação 1. Então, como é que eu faço? Como se trata de uma operação com juros simples, a gente vai calcular o montante da operação 1. Como eu calculo o montante com juros simples? Se eu tenho uma operação de juros simples, a fórmula que eu devo usar, montante é capital 1 mais I vezes o tempo. Vamos lá, então vamos calcular o montante da operação 1. Ela vai ser igual ao capital da operação 1, que a gente já identificou que são os R$12.000, multiplicado por 1 mais a taxa da primeira operação, vou marcar aqui em amarelo, 5% ao mês, e sempre escreva o percentual assim, 5%, porque assim você não erra a conta, tá? Vezes, e aí a pergunta tem que ser feita antes de colocar na fórmula. Na hora que você vai colocar na fórmula, pergunte. Tempo e taxa estão na mesma base? A taxa está em meses, ao mês, e o tempo está em meses, então beleza, tá ok. Já vou olhar na segunda só para ter certeza, a gente não tem que se preocupar com isso, ó. Na segunda operação, taxa em meses, tempo em meses, também está perfeito. Então, a gente pode usar esses dados na fórmula sem nenhum problema. Então, é 5% vezes o tempo. Tempo, quantos meses são? 5 meses. Então, vamos continuar aqui. O montante, 1.200, que multiplica 1 mais 5 vezes 5, 25%. Então, o montante ele vai ser igual a 1.200, que multiplica 1 mais 25 sobre 100. A gente sempre tem que fazer primeiro a divisão e depois a soma. 25 sobre 100 é 0,25, mais 1, isso vai dar 1,25. Portanto, o montante da primeira operação é 1.200 vezes 1,25. Então, se a gente fizer a conta aí, na verdade não é 1.200, é 12.000, né, que a gente já estava fazendo aí. 12.000 multiplicado por 1,25 vai dar um valor de montante de R$15.000. Então, se eu tenho o valor do montante de R$15.000, ó, eu chego aqui e posso preencher esse quadrinho. Ó, o montante é R$15.000. Então, a primeira operação está muito bem caracterizada. Eu tenho o capital, tenho o montante, já sei os valores. Só que percebam, o montante que eu consegui como final da primeira operação, ele é a base da segunda operação. Ele é o capital da segunda operação. Então, vamos identificar aqui, ó, a primeira operação como 1. Então, eu tenho o capital da primeira operação e tenho o montante da segunda. Deixa eu colocar aqui. O montante da primeira. Então, eu tenho o capital C1, 12.000. Montante da primeira é 15.000. Mas esse montante ele também é o capital da segunda operação, porque é o valor inicial da segunda operação. Essa operação aqui que eu vou marcar de amarelo, ó. Essa segunda operação, o valor inicial dela é o valor que eu obtive na primeira operação. Então, a gente tem que considerar isso para poder fazer a conta. Fórmula que eu vou usar para a operação 2, a mesma. Por quê? Porque também é uma operação de juros simples. Eu não tenho uma operação de juros compostos aqui. Então, eu vou usar da mesma forma. É uma operação de juros simples, portanto, o montante é capital 1 mais I vezes o tempo. Então, o montante da operação 2, que é o que eu quero saber, esse é o valor que eu desconheço, ó, eu vou marcar aqui, montante da operação 2, ele vai ser igual ao capital dessa operação, que é o valor de 15.000, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 8%, vezes o tempo, que é 7 meses. Então, o montante da operação 2, ele vai ser igual a 15.000 vezes
8 sobre 100 é 0,08, multiplicado por 7, isso vai dar 0,56. Então, vai dar 15.000 vezes 1 mais 0,56. Juros, montante 2 vai ser 15.000 vezes 1,56. Se eu fizer 1,56 vezes 15.000, eu vou chegar no valor de R$ 23.400. Ou seja, o que significa isso? Que no final da minha segunda operação, o valor que eu terei é R$ 23.400, que é exatamente o valor que ele vai ter para comprar o veículo. Portanto, a alternativa é a letra D de dado. Professor, daria para fazer isso calculando os juros com juros igual a CIT? Claro que dá. Dá para fazer do mesmo jeito. Vou fazer aqui no cantinho. O que eu faria? É até mais rápido, mais fácil de fazer. Então, eu teria lá, vamos fazer de verde também. Operação 1, eu vou calcular juros igual a CIT. Então, os juros da operação 1. Então, os juros igual a CIT é 12.000 vezes a taxa, que é 5%, vezes o tempo, que é 5. Aí eu poderia até cortar aqui 0 com 0, 0 com 0. Fazendo essa conta toda, os juros dá dando 3.000. E a gente sabe que montante é igual a capital mais os juros. Então, o montante da operação 1 vai ser quanto? Vai ser igual a 12.000 mais 3.000. Então, vai ser igual a 15.000. Notem que o resultado que eu encontrei é exatamente o mesmo. 15.000, 15.000. Só que, pela forma do montante, eu fui direto. No juro igual a CIT, eu sempre recomendo ir por ela, porque ela é uma fórmula mais fácil de aplicar. Você não tem essa multiplicação e soma ao mesmo tempo, que às vezes você se embaralha um pouco para fazer essa conta. Mas os dois métodos são possíveis. Então, tenho aí para a operação 1. Para a operação 2, vou fazer a mesma coisa. Juros é igual a CIT. Então, o capital da operação 2 é o 15.000, que é o valor inicial, vezes a taxa, que é o 8%, vezes 7 meses. Então, eu posso aqui cortar 0 com 0, 0 com 0. Então, se eu fizer 150 vezes 8 vezes 7, eu vou chegar no valor de 8.400. Aí, eu preciso recorrer à fórmula final. Montante é capital mais juros. Então, montante da segunda será 15.000 mais 8.400. Portanto, o montante da operação 2 vai ser igual a 23.400. Observe de novo que eu cheguei no mesmo valor, 23.400. 23.400, seja a maneira pela qual eu segui no exercício, eu cheguei exatamente no mesmo valor. Os dois métodos são possíveis, podem ser utilizados. Aí vocês têm que ver qual é a maneira que é mais interessante para vocês, ok? Com isso, a gente termina a resolução da lista 1. Espero que vocês tenham conseguido revisar alguns conceitos importantes, como de porcentagem, juros simples e o cálculo de montante a partir de juros e capital e os conceitos de capital, montante e juros, ok? É isso. Nos vemos por aí. Um abraço e bons estudos a todos. Até mais.